Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Aplicada. O tema desse vídeo é função afim, que nós vamos estar falando especificamente do crescimento de uma função afim. Esse mesmo teoria aqui ela vai servir para a função linear e também para a função constante. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, note que f de x igual a x mais b, né, nossa função afim, né, que pode ser linear ou constante, a depender dos valores de a e b, é tal que, primeira informação, se a é maior que zero, então o valor de f de x aumenta à medida que x aumenta. Neste caso, dizemos que f é crescente. Vamos entender essa primeira afirmação. O que ele está ali dizendo é o seguinte, o x ele sempre aumenta da esquerda para a direita. O que significa que f de x aumenta? Significa que y aumenta, ou seja, eu vou ter uma reta assim, né? Nesse primeiro caso, ou seja, que o a maior que zero. Agora nós temos o segundo caso. Se o a é negativo, então o valor de f de x diminui à medida que x aumenta. X sempre aumenta, certo? Neste caso, dizemos que f é decrescente, ou seja, mesmo que eu aumente para lá em x, mas eu vou perceber que o comportamento da minha função é assim, ela vai descer, porque o a é negativo. Então esse é o segundo caso, a menor que zero. Claro que tem um caso quase óbvio que vai ficar aí entre os dois, ela nem sobe nem desce. Que caso é esse? Se a é igual a zero, então o valor de f de x não sofre variação caso x varie. Pode ser aumentando ou diminuindo, independente. Neste caso, dizemos que f é constante. Então vai ser o terceiro caso, que é esse aqui, ó, que é o a igual a zero, ou seja, a função nem sobe nem desce. Tá certo? Então, entender essa ideia geométrica é muito bom, porque quando a gente olha para uma expressão dessa, a gente já imagina mais ou menos o gráfico. E a mesma coisa, quando a gente olha para o gráfico, a gente já imagina mais ou menos a função. A gente já consegue descartar alguns casos. Esse aqui não pode ser, porque esse aqui é de uma função crescente, o gráfico aqui está decrescendo. Então, a gente consegue mais facilmente estabelecer algumas relações entre um desenho de um gráfico e a função, né, a expressão que modela a sua função. Tá certo? Então vamos fazer esse exemplo aqui, explorar ele, para a gente ver, né, essas três indicações de crescimento aqui. O exemplo diz o seguinte, classifique cada uma das funções a seguir em crescente, decrescente ou constante. Então nesse caso aqui, ó, nós temos o seguinte. Então no item A aqui, vamos identificar o valor de A. A aqui neste item vale quanto? A é o cara que multiplica a variável x. Embora aqui esteja numa forma que não é exatamente essa, porque é a x mais b aqui e o x aqui está aqui, mas a gente consegue identificar o a como menos 1, que é menor que zero. Então eu sei que minha função ela vai ter um comportamento assim, ó, decrescente. Claro que, aí você fala, então eu vou ter que decorar, professor, e se eu fizer o gráfico, vai dar assim mesmo? Tem que dar. Então vamos lá, ó. Como é que a gente pode fazer o gráfico dessa função? Você pode marcar dois pontos ou pode usar aquela regrinha lá do menos b sobre a. Então nesse primeiro aqui eu vou usar a regrinha do menos b sobre a e depois nos outros dois eu marco dois pontos. Então aqui, ó, que é a regra lá dos eixos, né? São os vídeos passados. Então eu vou fazer um gráfico bem pequenininho, tá certo? Bem aqui, discreto, né? Porque o objetivo da questão só pede para você dizer se é crescente ou decrescente. Pelo que a gente viu aqui, decrescente. Mas vamos acreditar agora que é decrescente, porque a gente vai ver que o gráfico vai descer. Então, olha, para a gente traçar esse gráfico aqui, a gente começa marcando o B, que é o 4, que é o termo independente. Então, a gente marca ele aqui em cima. Ó. E agora a gente vai marcar a raiz dessa coisa aqui. A gente pega assim, ó, 4 menos x igual a 0, ou seja, x é 4. Está aqui. Quando a gente liga esses dois pontos, gente, o que a gente percebe? Que a reta, de fato, desce. Ou seja, quando o x aumenta, né, esse 4 aqui, o que acontece com minha f de x, o meu fenômeno? Ele diminui. Né? Então isso mostra que, de fato, f é decrescente. Ah, professor, eu preciso fazer o gráfico numa questão como essa? Não precisa. Esta informação aqui já implica esta conclusão aqui. Porém, a gente fez o gráfico e a gente está estudando a primeira vez, a gente não precisa acreditar em tudo. Né? Então vamos lá, item B aqui. Ó. Mesma ideia. Nesse caso aqui, quanto vale A? Aí você olha, ué, não tem x, né? Se não tem x, o A vale zero. Então se o A vale zero, sua função é o quê? Constante.
Então a gente sabe que para traçar o gráfico dessa função, a gente pode traçar ele por meio de dois pontos. Nesse aqui não vai ter interseção com o eixo x. Você não vai ver porque ela nem desce, nem sobe, ela está lá na parte menos 3, ela passa direto, né? A gente pode pegar dois pontos. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, ó. Vou pegar aqui minha função aqui, ó. Fazer um pouco mais acima. Então o que acontece, ó? Eu vou pegar aqui o menos 1 e vou pegar aqui o 1. Né? Aqui está o y. Tanto g de 1 quanto menos 1 dá tudo menos 3, ou seja, essa função sempre é menos 3. Vou marcar o menos 3 aqui. Não ficou muito na escala, mas aí você com a régua você faz direitinho. Mas perceba que tanto a f desse cara aqui, quanto a f desse cara aqui, ó, eles estão na mesma altura, ou seja, não houve variação, não há crescimento aqui. Então a minha função ela permanece o quê? Nem decrescimento, né? Então a minha função permanece o quê? Constante. Né? Não há nem subida, nem descida. Então, nesse caso, né, G é constante. Da mesma forma, já olhando isso, eu já poderia concluir isso. Mas quando a gente faz o gráfico, a gente acredita mais. Um fenômeno constante é um fenômeno onde você... É aquela questão lá do preço da ação, né? Você vai ver nos dias se passando e o preço permanece o mesmo. O preço de um alimento no supermercado. E você fala o quê? Que o preço do alimento ficou constante durante aquele período. Se ele estava um preço maior e ficou um preço menor, você fala ele decresceu ao longo daquele período. O contrário se ele estava num preço inferior e aumentou, que é o que ocorre normalmente, né? Com todos os alimentos, o que a gente diz? Que o preço cresceu. Tá certo? Então todas essas terminologias que a gente usa, crescente, decrescente, né, elas têm muito a ver com o cotidiano nosso, porque na verdade quando a gente estuda matemática, né, e outras disciplinas, a gente estuda para aplicar em coisas do cotidiano. Então essa palavra, nesse vocabulário que a gente usa, tende a se aproximar bastante. No item C, você tem aquele caso ali, ó. No item C, se você olhar para o valor de A aqui, ó, AX mais B. Então o A vale 3, o B vale menos 1. Veja que o B eu não estou nem analisando para olhar o crescimento. O B não é relevante. Então nesse caso aqui, ó, perceba que o meu A ele vale 3, que é o que? Maior que 0. Eu já posso concluir que o meu gráfico vai ser uma coisa o quê? Subindo. Porém, eu quero acreditar nisso. Vamos fazer o gráfico. Então vamos aqui, ó. Aí esse aqui você pode fazer marcando dois pontos ou pegar a interseção com os eixos, aí você escolhe o que você acha mais adequado, certo? Então aqui nós temos uma função afim mesmo, aqui nós tínhamos outra função afim, essa aqui é uma função constante, né? Tanto quanto a crescimento como, né? A gente já viu antes, ela recebe esse mesmo nome. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Aí eu vou jogar aqui dois valores, eu vou jogar, por exemplo, o 0 em x. Então eu vou ter aqui o ponto 0, se eu jogo 0 aqui eu vou para menos 1. E se eu jogo 1, 3 vezes 1 é 3, menos 1, 2. 1 vai em 2. Vou marcar esses dois caras. Pronto, é uma outra forma de traçar o gráfico. Mas eu garanto para você que a reta vai ser o que? Ascendente, ou seja, se eu estou variando em x, da esquerda para a direita ela vai subir. Então aqui 0 vale menos 1. Então ó, o que é 0 em x menos 1 em y? Então um pontinho aqui. Por sorte foi a interseção com o eixo y. E o que é 1 aqui e 2 aqui? Então quer dizer que no ponto 1 aqui, a altura da minha função é 2. Ó. Vou marcar aqui em cima. Ó. Então é só ligar esses caras. Certo? Vou botar aqui. Mas o que eu garanti era o quê? Que o gráfico seria o quê? Nesse formato. Ó. Então aqui eu digo que H é crescente. Claro que eu poderia, da mesma forma que os outros, daqui já concluir isso aqui. Porém, fiz o gráfico para eu entender isso geometricamente, porque é muito importante, gente, esse entendimento, porque você está lá lendo um jornal, uma notícia lá na internet, e mostra lá um gráfico. Então você precisa saber interpretar aquilo ali. Então aquelas coisas ali, aquela ideia, todo mundo, né, quando a gente olha, a gente fala, poxa, né, ali o preço daquele alimento subiu. A gente consegue ver isso no gráfico. Então a gente agora pode trazer isso para o que a gente está estudando aqui. E deve trazer, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.